apresentando o tema Complicações pulmonares na doença falciforme, experiência da Unifesp. É muito interessante poder mostrar a nossa experiência. Então, primeiro eu queria apresentar um pouquinho a cidade de São Paulo, para quem não tem esse conhecimento. Essa aqui é a cidade de São Paulo, e nessa região vive cerca de 11 milhões de habitantes. Se a gente considerar a Grande São Paulo, que são cerca de uma dezena de cidades a mais que essa cidade central, a gente vai ter cerca de 20 milhões de habitantes nessa região. E nessa cidade, estima-se que existam de 6 a 10 mil pacientes com anemia falciforme. O grande problema que a gente pode reparar aqui é que esses são os centros que têm atendimento especializado em anemia falciforme. São os grandes hospitais. O Hospital São Paulo, que é onde eu trabalho, mas tem o Hospital das Clínicas, a Santa Casa de Misericórdia, que é o serviço do Dr. Rodolfo, que está aqui, o Hospital Brigadeiro e o Santa Marcelina. E o que a gente pode observar é que tem uma grande parte da população, e talvez a parte mais populosa da cidade, que não tem acesso rápido a esses serviços que estão aqui. Então, o nosso grande problema é que nas manifestações agudas, esses pacientes não são atendidos pela gente, eles são atendidos por outros serviços que não conhecem o doente. O nosso serviço, então, consiste é um serviço pequeno, talvez seja um dos menores da cidade de São Paulo, que tem uma vantagem, por isso, é que nós temos um acesso muito grande aos nossos pacientes. A gente tem um controle muito bom deles. Nós temos cerca de 172 pacientes adultos que estão sob a minha responsabilidade e 444 crianças e adolescentes que ficam no serviço de pediatria sob responsabilidade da professora Josefina Braga. E como a gente pode ver aqui, existe um predomínio absoluto do homozigoto para hemoglobina S nos dois grupos. Continuando para apresentar o serviço, o nosso serviço tem uma qualidade em pós-graduação importante e a gente tem orientado teses e pesquisas em anemia falciforme desde 1986. Então, esse aqui é um quadro que mostra o número de alunos de graduação que fazem iniciação científica, que já fizeram no tema de anemia falciforme, o número de mestrados, doutorados e pós-doutorados na área. E eu chamo a atenção que em pós-doutorados vocês vão ver um azulzinho aqui, que está escrito África, é porque nós vamos receber esse ano, devem estar chegando 2 alunos médicos da Nigéria, que vão fazer pós-doutorado sobre orientação em anemia falciforme. Essas são as publicações do serviço como um todo. Só do serviço é o quadro ITM, em colaboração brasileira o vermelhinho, e aqui em cooperação internacional, que a gente quer que cresça a brasileira e a internacional. Não está certo, dentro de um universo tão grande como a anemia falciforme, ficar publicando tanta coisa sozinho e não fazer a colaboração. Então, o nosso interesse é melhorar essa colaboração. Bom, então no nosso centro, que é especificamente de atendimento ao paciente portador de hemoglobinopatias, o nosso primeiro trabalho na área de hipertensão pulmonar foi na realidade uma carta enviada ao American Journal, onde a gente mostrava a primeira parte da tese de uma aluna nossa, que é a Perla Vicar. E nessa tese, ela estudou, nesse momento ela tinha estudado 75 pacientes, e a hipertensão pulmonar foi o achado mais frequente nesses ecocardiogramas realizados. E a gente aqui considerava hipertensão pulmonar quando a pressão da artéria, a pressão sistólica da artéria pulmonar era maior que 30, maior ou igual. E, como era uma carta relacionada a um artigo já publicado no
no American Journal, nós concordávamos com o autor do artigo, mas chamava a atenção que nesse momento a gente não tinha visto nenhuma associação com a frequência de hipertensão pulmonar e infecção e síndrome torácica aguda. Esse trabalho continuou com uma parceria com a cardiologia, com o Dr. Orlando Campos Filho, cardiologista responsável pelo ecocardiograma, e ele fez esse trabalho com o aluno dele sobre a hipertensão induzida pelo exercício em pacientes com anemia falciforme. Então, ele escolheu pacientes que tinham pressão de artéria pulmonar normal em repouso e fez um teste de exercício nesses pacientes para investigar se isso alteraria a pressão da artéria pulmonar após o exercício. E o que a gente observou, em 44 pacientes que tinham a velocidade de refluxo daquele cuspe de menor que 2,5, é que um grupo foi para acima de 2,7 de velocidade de refluxo e o outro permaneceu abaixo de 2,7. E aí ele dividiu esses dois em dois grupos, né? Um que ele considerou normal, onde a velocidade de refluxo ficou abaixo de 2,7, e o outro que considerou hipertensão pulmonar induzida por exercício. E esse grupo que teve a pressão induzida por exercício corresponde a 57% desses pacientes em aqui. E aqui é o quadrinho que a gente pode ver no G1, é o grupo que não apresentou elevação de temperatura após o exercício. E no G2, todos os pacientes tiveram acima de 2,7 de velocidade de refluxo de tricúspide. Essa hipertensão induzida por exercício, ela foi maior nos pacientes que tinham maiores níveis de creatinina, todos tinham creatinina dentro do normal, mas os que tinham níveis um pouco mais elevados tiveram essa alteração. Naqueles pacientes que tinham uma área diastólica ventricular direita maior, nos que tinham a velocidade de refluxo maior que 2,3, um índice do volume arterial de 41 ml e a relação EM de 6,3. Quando foi feita a análise multivariada, os únicos fatores que permaneceram independentes foram os três últimos. Quer dizer, a creatinina e a área diastólica não ficam como fator independente. Esse trabalho ainda não foi publicado, foi só apresentado no ESH, mas está em fase de revisão pelo autor principal, que é o Dr. Orlando da Cardio. E nesse trabalho, o Dr. Rodolfo também participou, enviando pacientes que ajudaram a gente a compor esse número de pacientes. Porque um grande problema que a gente teve nesse trabalho foi ter pacientes que conseguissem fazer o exercício. Então, pacientes com sequela de AVC, todos eles tiveram que ser excluídos desse grupo. E aproveitando que a gente tinha os dados desse grupo inicial de 2005 e 2007, que constou do trabalho da PERA e do trabalho da cardiologia, a gente fez um levantamento comparativo com o que a gente tem hoje, de 2011 a 2013. Então, o número de pacientes permanece mais ou menos o mesmo, a gente, SS só, a gente não aumentou. Se a gente contar que aqui tem um pouquinho de S-beta, é exatamente o mesmo número. A idade desses grupos de pacientes permanece praticamente a mesma. Não dá para ver, apesar de aumentar de 28 anos aqui, não dá para dizer que isso é diferente. Eles continuam iguais em relação ao sexo. Mas a história de hipertensão, de síndrome torácica aguda, está diferente nos dois grupos. Vocês veem que no período inicial era referido 20% de síndrome torácica, de história de síndrome torácica aguda prévia. E agora a gente tem uma referência de 50%. O que a gente acredita que fez isso aqui é o maior conhecimento e a maior investigação em torno do que o paciente teve. Ele teve só uma pneumonia, ele ficou internado, teve dessaturação, então é uma busca ativa por síndrome torácica aguda e acho que é por isso que houve esse aumento dessa frequência. O que aumentou também foi o uso de hidroxiureia. Enquanto nesse triênio só 22% dos pacientes usavam, hoje 67% dos nossos pacientes usam hidroxiureia. Tá? Aqui os dados específicos de eco daquela ocasião e dessa.
como naquela ocasião era um trabalho voltado para o exame de ecocardiograma, nós tínhamos 93% de ecocardiograma realizado. Hoje, a gente tem 72% dos pacientes com eco realizado nesses 3 anos. Se eu considerar anos anteriores, eu vou ter maior número, mas eu quis fechar nos últimos 3 anos para a gente ter uma ideia de como está se conseguindo fazer o exame a nível de rotina. Uma coisa que é interessante é que quando começou o trabalho, apenas 24% vinha escrito a pressão da artéria pulmonar. E a maior parte dos relatórios do ECO vinha assim, não se observa aumento ou elevação da pressão na artéria pulmonar. E aí, depois de conversar muito com a cardiologia, dizer que era importante, mesmo que não tivesse aumentado, que era importante que ele mostrasse que estava 18, 19, eles começaram a soltar esse laudo. Então, hoje, a gente tem 85% de exames que mostram que foi medida a pressão da artéria pulmonar. E a velocidade do fluxo da tricúspide também, hoje, ela é determinada em 60% dos exames. Eles especificam o valor, porque antes eles faziam, mas não especificavam. E outra coisa que é interessante aqui é a hipertensão pulmonar, que no primeiro triênio a gente diagnosticou em 27% dos pacientes, e agora a gente tem hipertensão pulmonar só em 9%. E eu acho que isso se deve provavelmente a 2 fatores. O primeiro fator é que, no primeiro trabalho, como eu participei diretamente do levantamento, eu acho que muitos dos ecocardiogramas foram realizados durante a síndrome torácica aguda, à beira do leito, e então isso elevou o número de pacientes com esse diagnóstico. Nesse aqui, com certeza, todos os ecocardiogramas realizados internados não foram relacionados. E então a gente só viu o paciente em estado basal. A outra coisa é a indicação de hidroxureia. A gente tem muito mais pacientes usando hidroxureia, eles estão tendo menos crise, provavelmente estão apresentando uma melhor evolução clínica. Quando a gente considera a mediana de pressão de artéria pulmonar em todo o grupo de pacientes, a gente vê que não houve significância. Eles continuam mantendo em média entre 24 e 27, o que não é muito alto, não é um número razoável. Ou seja, a maioria realmente ainda não tem uma hipertensão pulmonar. Outra comparação que a gente fez foi em relação à porcentagem de pacientes com diagnóstico de hipertensão pulmonar mesmo. E a gente vê que houve essa diminuição, que eu acho que é aquela razão que eu expliquei adiante, mas o mais interessante é o aumento da idade. Com certeza a hipertensão pulmonar é mais frequente no paciente mais velho, porque isso se repete nos 2 grupos. À medida que esse paciente vai envelhecendo, ocorre a chance maior de ter ou desenvolver uma hipertensão pulmonar. E aí, a nossa experiência é basicamente isso. Eu trouxe um caso, não para discutir, mas é para mostrar como ou para discutir também, porque eu também não sei o que fazer com ela, mas é para mostrar como a síndrome torácica aguda e a hipertensão pulmonar, elas são coisas que dão trabalho para a gente no sentido de conduta mesmo. Então, vamos ver se vocês entendem o meu quadrinho. Essa paciente, ela tinha diagnóstico desde os 2 anos de idade, ela vinha muito bem, sem grandes complicações, até que em agosto, ela teve a primeira, agosto de 2006, ela teve a primeira síndrome torácica aguda dela, que é essa flechinha vermelhinha aqui de baixo, tá? Aí ela teve uma, logo em seguida teve outra, e a gente começou com hidreia. Essa flechinha está com espaço em branco, mas na realidade ela é contínua. Desde que a paciente começou a hidreia, ela veio tomando hidreia. É só o desenho da flecha que dá esses espacinhos. Bom, aí ela começou a hidreia e mesmo assim vem havendo muita síndrome torácica, bastante frequente. Até que em outubro de 2008, ela teve uma síndrome torácica extremamente grave, onde ela foi entubada 3 vezes. E nessa ocasião foi feito o diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. E aí ela foi iniciada a anticoagulação. Primeiro com heparina, depois com Marevan. Essa paciente manteve, depois da alta, com Marevan, até que 6 meses depois foi suspenso o Marevan. E em outubro de 2009 ela teve nova síndrome torácica aguda. E novamente o pessoal da UTI entrou com heparinização e foi reintroduzido o Marevan.
início, a ideia que a gente tinha é que quando ela tomava Marevan, ela não tinha síndrome torácica aguda, que ela era um bom parâmetro para manter sem Marevan. Só que aqui, mais ou menos em setembro de 2010, ela fez tomografia específica com cortes específicos e não foi visto mais o tromboembolismo pulmonar, não tinha sinal mais. E aí o pessoal da coagulação decidiu que deveria se suspender a anticoagulação. Apesar dela ter tido 2 síndromes torácicas aqui, não muito importantes, ela ficou um bom período sem síndrome torácica, mesmo sem anticoagulação oral. O que chama atenção para a gente é que provavelmente foi coincidência o fato de que aqui tomando Marevan ela não ter tido e aqui também. Quer dizer, para a gente a ideia inicial de que tanto fazia ela tomar Marevan ou não. De qualquer maneira, agora em setembro de 2012, ela teve nova síndrome torácica, novo diagnóstico de tromboembolismo pulmonar e nova reintrodução de Marevan. E aí, ela chegou no pronto-socorro aqui, logo em seguida, menos de um mês depois, com um RNI de 8, sangrando por todos os poros. E aí a gente suspendeu, lógico, a anticoagulação. Ela foi novamente entubada, novamente um quadro muito grave, mas conseguiu sair e agora ela está sem tomar nada. E o único problema dela agora é que toda vez ela está no pronto-socorro, toda semana, e o pessoal dá alta e ela se reinterna, porque ela fala que ela não está bem, ela não quer mais sair do hospital, essa paciente. Mas por que eu trouxe esse caso? Na realidade, a gente até pode discutir depois, mas é que eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem é a conduta mesmo frente à síndrome torácica, frente ao tromboembolismo pulmonar, que é uma síndrome torácica, a natalidade, e também para a gente levantar a lebre aí para o que a gente precisa discutir. Então, assim, oi? 20, não, eu tenho 28, eu acho. Então, uma das coisas que a gente vê é, primeiro, a distribuição geográfica desses pacientes, principalmente na cidade de São Paulo, é uma coisa complicada, porque muitos deles não conseguem, essa paciente tem a sorte de estar sempre lá com a gente na crise, mas muitos não conseguem chegar numa crise grave no hospital e acabam sendo atendidos fora. Eu acho que uma coisa que tem que melhorar, e acho que todo mundo está tentando no mundo inteiro, é melhorar o diagnóstico de síndrome torácica aguda e também do tromboembolismo pulmonar. A gente tem que entender melhor isso, talvez o doutor Roberto ajude a gente. Um bom relacionamento com o cardiologista, principalmente o grupo do ecocardiograma, é fundamental para a gente ter um exame do jeito que a gente precisa. Tem que melhorar também o diagnóstico de hipertensão pulmonar. Mas eu acho que talvez o mais importante é que tem que melhorar o conhecimento dos clínicos sobre a síndrome torácica aguda, exatamente por causa desses problemas de distribuição dos pacientes, porque nem sempre eles vão estar no lugar onde a gente pode estar junto, ajudando. Eu acho que era isso que eu queria falar. Obrigada. Muito obrigado à senhora Estela. Convidamos que ela se ocupe seu lugar no auditório. Para falar sobre complicações pulmonares na doença falciforme, estado de arte, convidamos o senhor Roberto Machado, professor associado da Faculdade de Medicina da Universidade de Illinois, em Chicago, Estados Unidos, e Unidade de Cuidados Intensivos Pulmonar, de Alergia e do Sono. Boa tarde. Consegue me escutar bem? Então, em primeiro lugar, eu queria pedir 2 desculpas. Primeiro, desculpa para os organizadores, porque eu acho que o orçamento do pão de queijo de vocês aumentou muito quando eu fui no detalhe das cestas de pão de queijo, mas morando nos Estados Unidos é difícil resistir esse pão de queijo mineiro, eu muita saudade disso, então eu exagerei um pouco. A segunda desculpa que eu quero pedir é que se eu me enrolar muito com os termos médicos aqui, não é arrogância, é ignorância e falta de prática, porque eu estou há muito tempo nos Estados Unidos e meu cérebro funciona em inglês quando se fala de termos médicos. Os slides estão em inglês e então fica muito complicado. Mas, falando sério, assim, é uma honra muitíssimo grande estar aqui para falar com vocês. É um prazer enorme, é muito bom ver pessoas tão apaixonadas por minha falciforme, que se importam tanto com a doença, que é uma doença que eu também
apaixonado por e tento melhorar a vida dos meus pacientes. Eu sou pneumologista, eu cuido de pacientes adultos com anemia falciforme, eu cuido deles no ambulatório, cuido deles no hospital, cuido deles na UTI, e faço muita pesquisa com esses pacientes. E eu estava vendo a apresentação dos casos de vocês, e o último caso que foi apresentado é exatamente igual aos pacientes que eu vejo lá também, esses doentes adultos que chegam com uma quantidade enorme de lesões crônicas de órgãos vitais, os pulmões, os rins, o coração. Então, é uma doença muito difícil de manejar e é muito importante ter uma organização, um cuidado multidisciplinar desses pacientes. É muito bacana ver que vocês estão investindo nisso. Então, assim, eu vou começar falando um pouco de definições clínicas, de experiência clínica e de assim, tipo, uma atualização de algumas coisas novas das complicações pulmonares da anemia falciforme. Essa vai ser a primeira metade da palestra. E a segunda metade eu vou falar um pouco da pesquisa que a gente está fazendo, tentando entender os modificadores genéticos dessas complicações. E eu espero que isso seja assim, tipo, um aperitivo para futuras colaborações. Tá? Então, vamos começar. Então, a primeira coisa que vocês já viram nesse slide, a notícia boa a respeito dos pacientes com anemia falciforme é que os pacientes com anemia falciforme estão vivendo muito mais longamente, têm uma vida melhor, mais longa, por causa de muitos avanços que foram feitos no cuidado desses pacientes, que a doutora Fidel Varese. A má notícia é que esses pacientes também, por viverem uma vida mais longa, eles desenvolvem complicações crônicas com uma progressão muito maior. Dentre essas complicações, as complicações pulmonares da anemia falciforme são muito importantes. Elas são responsáveis por uma grande proporção das mortes associadas com esses pacientes. Exemplos, por exemplo, é o CSRD, que foi mencionado antes. 20% dos pacientes nesse estudo de corte, 3.000 pacientes, morreram de complicações pulmonares. No follow-up study do NSH, quando terminou o estudo randomizado do NSH, esses pacientes foram seguidos por vários anos. 28% dos pacientes tiveram uma causa pulmonar da morte. Então, é uma complicação muito prevalente. Que a gente tem que assumir, porque não tem como assumir. Criança hoje não é uma coisa muito importante quando se trata desses pacientes é entender as definições dessas doenças. Então, a primeira questão que eu gosto de botar é qual é a definição de doença crônica em pacientes com anemia falciforme. E esse termo, chronic lung disease, eu uso direto lá nos Estados Unidos e me incomoda muito porque eu acho que é um termo completamente não específico. Eu não sei, eu realmente não sei o que é esse termo. Então, eu acho que é muito importante quando a gente trata desses pacientes que a gente seja específico no que a gente está lidando. Então, eu prefiro, em vez de usar esse termo lixão, por uma tradução literal do português, do inglês para o português, usem-se termos mais específicos. Por exemplo, o paciente tem doença restritiva, fibrose pulmonar, o paciente tem asma, o paciente tem hipertensão pulmonar. Então, esses diagnósticos todos existem, não é difícil de fazê-los e aplicá-los em termos de diagnóstico terapêutico. Então, vamos falar um pouquinho de alguma dessas síndromes. A primeira que eu gostaria de falar é uma que se usa muito, se fala muito, mas eu acho que não é tão comum e tão prevalente quanto as outras que eu vou falar, que é a doença restritiva e a fibrose pulmonar em pacientes com anemia falciforme. Se pensa que isso acontece porque tem episódios repetitivos de síndrome torácica aguda e isso resulta num dano parenquimatoso no pulmão que causa fibrose pulmonar. Isso é visto em pacientes, mas não é extremamente comum. Exemplos disso, se você olhar em estudos que olham as provas de função pulmonar desses pacientes, em geral, pacientes com anemia falciforme têm um defeito, pelo menos adultos com anemia falciforme, têm um defeito restritivo leve. A capacidade forçada é de 84%, o F1 de 83%, a capacidade total é de 70%, então um defeito leve. E a capacidade de difusão é diminuída, mas todas elas, como grupo, se tu olhar todo o grupo de pacientes, não é um número muito grande. 74% dos pacientes têm doença restritiva, 13% têm um decréscimo isolado na capacidade
capacidade de difusão que sugere doença vascular pulmonar. E obstrução é muito raro em adultos, só 3% dos adultos tiveram doença obstrutiva nas provas de obstrução pulmonar. Os pacientes que tiveram síndrome torácica aguda tinham uma tendência maior a ter doença restritiva, o que faz sentido, e a presença da doença restritiva era associada com alguns marcadores de severidade da doença falciforme, como a hemoglobina baixa e contagem de células brancas elevada. E isso também são marcadores de severidade da anemia falciforme, de acordo com o cuidado da hora quarta, sugerindo que a severidade da anemia falciforme está levando a esse processo. Isso. Antes de falar da síndrome torácica aguda, eu queria falar também de asma. A asma é uma doença que também é muito comum em geral. E, por ser comum, vai ser comum em pacientes com anemia falciforme. Mas, mesmo contando com a prevalência alta na população em geral, pacientes com anemia falciforme parecem ter uma incidência maior de asma. E isso é particularmente importante em crianças. 30% das crianças com anemia falciforme vão ter alguma prova de disfunção pulmonar com muita dificuldade. Em contraste, pacientes com anemia falciforme que vivem mais longe, são pacientes adultos, têm muito menos obstrução e é muito menos comum. O diagnóstico de asma também é muito menos comum. Se tu fizeres, por exemplo, o teste de metformina, mais ou menos 20% da população adulta vai ter. Mais importante que simplesmente o diagnóstico de asma nessa população é o dado da associação da asma ou da doença interativa das vias aéreas com o prognóstico dos pacientes com anemia falciforme. Isso é muito bem estudado em crianças com anemia falciforme. Pacientes com asma têm uma incidência maior de síndrome torácica aguda, complicações vaso-oclusivas e mortalidade de pacientes. Então é muito importante identificar a asma desses pacientes e eu acho, na minha opinião, tratar a asma agressivamente. Isso não quer dizer que tenha dado próximo, mas eu acho que faz sentido do ponto de vista médico. Nos adultos, isso é muito menos estudado. Tem um trabalho que foi publicado recentemente que olhou a prevalência de diagnóstico de asma em pacientes com anemia falciforme, e nesses pacientes, o diagnóstico de asma feito pelo clínico, pelo médico, não foi associado com um prognóstico ruim, mas os pacientes que tiveram sibilância, esses sintomas de doença da via aérea, tinham mais a síndrome torácica aguda e tinham um prognóstico pior. Sugerindo que deve ter um link aí entre a doença da via aérea e as complicações da anemia falciforme, provavelmente relacionado com o hipótese que deve aumentar o ciclo. Bom, agora vamos falar da síndrome torácica aguda. Muita gente aqui está falando de síndrome torácica aguda, pneumonia. O que é isso? Eu vejo síndrome torácica aguda e pneumonia tudo como a mesma coisa. Síndrome torácica aguda é uma síndrome. Síndromes têm várias causas. Então, em termos de simplificar as coisas e as pessoas poderem diagnosticar as coisas e poderem se comunicar do mesmo jeito, eu acho que a gente tem que usar o termo síndrome torácica aguda para tudo que acontecer no pulmão, que for a definição que eu falo. Por que síndrome torácica aguda é importante? É a segunda causa mais comum de baixa hospitalar desses pacientes. É uma das principais causas de mortalidade desses pacientes, 25% das mortes em adultos jovens. Tem uma incidência bastante alta, 29%. E quanto mais velho o paciente é, mais frequente é, e é mais comum em pacientes com homozigóticos pré-natais. E a causa mais comum de admissão numa UTI para esses pacientes. Eu cuido muito desses pacientes na UTI. Então, aqui, o que é a definição? Quando vocês vão ver a definição é completamente genérica e não específica. Por isso que eu acho que o termo tem que ser usado do jeito que é o termo, ele é um termo não cirúrgico. Então, é a presença de infiltrado pulmonar novo. Esse é crítico. Em pelo menos um segmento pulmonar, tem que ser sugestivo de uma consolidação. Então, muito comum nesses pacientes que estão no hospital com dor torácica, eles têm a telectasia. A telectasia não serve, tem que ser a consolidação. E um
desses sintomas: dor torácica, febre, taquipneia, sibilância ou tosse. Então é muito fácil preencher os critérios diagnósticos da síndrome torácica aguda. Então, por isso que qualquer doença que você pode imaginar, pneumonia, infarto pulmonar, síndrome embólica na medula óssea, pode causar essa síndrome. Então, uma síndrome. Então, se define como uma síndrome. Qualquer um deles vai ser síndrome torácica aguda. A patogênese da síndrome torácica aguda, como todas as síndromes, é multifatorial. Tem 3 componentes que são extremamente importantes e são os mais frequentes. Um deles é o componente infeccioso. E é muito importante salientar que o componente infeccioso não se restringe apenas aos organismos clássicos, encapsulados, pneumococo, hemófilos. No estudo multicêntrico de síndrome torácica aguda, no estudo de 600 pacientes, os organismos mais frequentes que foram isolados com pacientes com síndrome torácica aguda foram a clamídia e o micoplasma. Então, sempre pensem nos organismos atípicos quando vocês estiverem com isso. Um outro mecanismo muito importante é simplesmente trombose pulmonar localizada pelas células calcímicas, obstruindo os vasos pulmonares. E a outra, que é geralmente a manifestação mais severa e mais aguda da anemia da síndrome torácica aguda, é o tromboembolismo de elementos lipídicos da medula óssea. Quando tu tem um infarto por causa de uma crise álgica, essas bolinhas de gordura, por assim dizer, elas entram na circulação sistêmica e se alojam no pulmão e causam uma reação inflamatória muito intensa. E geralmente, a maioria dos casos de pacientes com síndrome torácica aguda severa, que vão parar na UTI, que estão intubados em ventilação mecânica, tem essa apresentação. Um outro dado importante, e já foi comentado, é a presença de doença do ventrículo direito aguda durante episódios de síndrome torácica aguda. Esse é um estudo do médico na França com quem eu trabalhei lá em Chicago, excelente clínico, um excelente intensivista, o nome dele é Van de Sá. Eles estudaram mais ou menos 100 pacientes com a síndrome torácica aguda no UTI da França. E o que eles viram é que quando esses pacientes chegam na UTI ou no hospital com síndrome torácica aguda, a pressão da artéria pulmonar aumenta significativamente. A gente mostrou a mesma coisa em pacientes com crise álgica. Mais importante, se tu olhar no ecocardiograma desses pacientes, 13% desses pacientes vão ter sinais ecocardiográficos de infarto pulmonar agudo. O ventrículo direito vai estar dilatado, Felizmente, se tu tratar bem esses pacientes agudamente, a pressão pulmonar e a função do ventrículo direito melhora. Então é importante que, se dentro disso, com os pacientes hipotensos, ficarem muito fortes, ficarem muito hipotensos, lembrar disso e lembrar que o diagnóstico crônico de hipertensão pulmonar e infarto pulmonar nesses pacientes não deve ser feito durante uma crise. Outro aspecto importante é que os pacientes que tiveram manifestação de infarto pulmonar durante a síndrome torácica aguda, durante o follow-up tiveram um prognóstico melhor. Provavelmente refletindo algum grau de doença vascular pulmonar, talvez esse ambiente que foi exacerbado pela síndrome torácica aguda. Tentando responder a tua última questão, esse é um outro estudo muito interessante também, do mesmo grupo francês, uma coorte de 126 pacientes que foram avaliados com tomografia angiográfica. E eles fizeram essa tomografia a 121 pacientes. Todos eles tinham dedímeros positivos, 95%, um teste completamente inútil. Mas o achado interessante é que 17% dos pacientes tinham esses achados aqui, esses trombos, bem localizados. Vocês vejam aqui esses trombinhos aqui nas artérias pulmonares. A coisa mais interessante também é que nenhum desses pacientes tinha trombose venosa profunda. Então não pode chamar TEP, não pode dizer que esses pacientes têm tromboembolismo pulmonar. Eles têm trombose arterial pulmonar aguda. E deve ser um fenômeno relacionado com as células vermelhas se acumulando na vasculatura pulmonar.
Interessante, foi mais comum em pacientes que tiveram, que tinham plaquetas mais elevadas no basal e tiveram outras histórias de síndrome torácica aguda e menos marca vermelha. Mas então é uma coisa que tem que ser avaliado no paciente com síndrome torácica aguda. Outro estudo interessante, esse mesmo cara está fazendo a carreira dele, isso é muito interessante também, usando CT, é que usando qual é a acurácia diagnóstica do raio-x de tórax e o que tu vê na CT desses pacientes quando tu fazes, quando eles têm síndrome torácica. 96% dos pacientes diagnosticados com síndrome torácica aguda tiveram uma opacidade nova. 84% eram um segmento completo. Então, 84% tinham uma coisa bem importante. Os pacientes que tivessem uma consolidação maior tiveram um diagnóstico pior, não deixa ninguém surpresa, uma coisa óbvia. E a coisa interessante também é que o raio-x de tórax teve uma sensibilidade boa, mas a especificidade é baixa. Isso também não é uma coisa muito surpreendente, mas quando tiverem dúvidas, e eu frequentemente faço isso, é tentar fazer o CT desses pacientes para entender melhor o que está passando nos pulmões. Uma outra parte do espectro clínico desses pacientes que eu acho importante estar atento é a embolização sistêmica. É parte da síndrome de embolização pulmonar, de vez em quando as bolinhas de gordura são realmente pequenas e elas passam pela circulação pulmonar e se alojam em todos os outros órgãos e os pacientes apresentam falência de múltiplos órgãos muito severa e muito importante. Nesses pacientes a intervenção tem que ser muito rápida e voltada para a transfusão. Tratamento, eu vou botar um slide só, porque infelizmente não existe nenhum ensaio clínico randomizado, não tem nenhum dado de altíssima qualidade para a gente ter o guideline. Então, assim, eu divido isso em procedimentos gerais. Então, hidratação, oxigênio, controle da dor, fisioterapia respiratória. Eu dou antibiótico para todo mundo. Eu acho que a maioria das pessoas que lidam com isso fazem isso também, porque a gente não sabe se o paciente tem uma infecção ou não tem. E pacientes que têm muita sibilância ou broncodilatadores, isso é muito comum em crianças, mas em adultos eu não vejo isso muito. Acho que a parte mais importante do manejo desses pacientes é transfusão, transfundir cedo e transfusir bastante. Isso pode ser simples, hexasanguíneo, transfusão hexasanguínea, mas tem que transfundir se o paciente, especialmente se o paciente está mais grave. E dependendo da gravidade, a modalidade de transfusão vai ser, se precisar uma coisa mais rápida, exchange, se for uma coisa que tiver mais tempo, pode fazer simples. Uso de corticosteroides é controverso. Eu acho que a maioria dos dados aponta e sugere que eles não são benéficos no long term. Eles podem melhorar o paciente agudamente, mas muitas vezes eles têm um rebote da doença, um rebote da dor, um rebote da síndrome torácica, então eu não uso. E ácido nítrico é uma coisa que se usa muito em paciente que está muito com uma hipoxemia muito grave, mas isso aí é dado que não é de estudos. Teve um estudo usando, dois estudos, o último foi publicado no JAMA, olhando o papel do óxido nítrico na dor torácica, associada com crise vasoconstrictiva, e o resultado não foi bom. Não mudou em nada e também não mudou a incidência de síndrome torácica. Então, um sumário de síndrome torácica. É uma síndrome com muitas etiologias, então eu chamo de síndrome e não te preocupa muito saber exatamente o que é para ter o diagnóstico. É muito comum e é uma coisa muito importante em termos de morbidade e mortalidade. Doenças infecciosas são importantes e é difícil de descartar elas facilmente, então eu sempre trato esses pacientes. Cuidado com a embolização e os dados para transfusões não são baseados em evidência forte, mas baseado no estudo multicêntrico da síndrome torácica, parece que melhora a oxigenação, curta a duração da síndrome torácica, então a gente está assistindo. Agora vamos falar de uma coisa mais controversa, mas que eu acho mais interessante, é a hipertensão pulmonar. Se fala muito
do ecocardiograma, do TRJET, que é um grande biomarcador de doença, um grande biomarcador de prognóstico clínico. Mas até pouco tempo não se tinha uma ideia exata da prevalência de hipertensão pulmonar em pacientes com anemia falciforme. E esses estudos, a gente fez um grupo da França, um grupo aqui do Brasil, da USP, e o nosso estudo na NIH, a gente tentou elucidar. Então, esses estudos geralmente são estudos grandes, aqui 400 pacientes, 500 pacientes, no Brasil 80 pacientes. Pacientes com evidência sugestiva de hipertensão pulmonar no cardiograma foram recrutados, foram seguidos. E usando esses critérios aqui, um TRJET de 2,5 sintomas, um TRJET de 2,5 sintomas, aqui para nós um TRJET de 2,8, os pacientes foram categorizados. No cateterismo direito, de 6 a 11% da população adulta com respiratória teve hipertensão pulmonar. Então, eu acho que a prevalência de hipertensão pulmonar nesses pacientes diagnosticados é mais ou menos entre 6 e 10%.